Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O ministro do Planejamento reafirmou hoje, em visita ao Congresso, que o governo não pretende alterar as duas medidas provisórias que mudam a legislação trabalhista e previdenciária. As MPs tornam mais difícil o acesso a benefícios como seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte, e têm que ser aprovadas nas duas casas até 2 de abril para não perderem a validade. Foram visitas rápidas aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, discutiu a tramitação das medidas provisórias 664 e 665. Uma série de audiências públicas vão ser realizadas antes das análises nas comissões mistas, que ainda não foram instaladas. As medidas dificultam o acesso a benefícios como o seguro-desemprego, auxílio-doença e a pensão por morte. O ministro Barbosa defendeu a aprovação das MPs sem alterações, apesar das críticas das centrais sindicais. Segundo o governo, o ajuste pode gerar uma economia de 18 bilhões de reais por ano. Nós estamos esclarecendo, acho que a gente não teve oportunidade de esclarecer a nossa posição, daí que essas visitas são necessárias. Acho que não há que falar em equívoco de A ou B, até porque nós não tivemos oportunidade de apresentar o quadro como um todo. E o que nós estamos fazendo nessas visitas, nessas reuniões, já fizemos uma reunião com o PMDB na segunda-feira, o presidente estava lá, junto com outras lideranças do PMDB, nós temos apresentado esse quadro todo, como que essas MPs são parte de uma estratégia de um ajuste fiscal gradual e bem distribuído, necessário nesse momento. O líder do PSDB no Senado critica as mudanças. Diz que o partido vai tentar derrubar as medidas. Nós da oposição também não abriremos mão do nosso ponto de vista, que é votar contra essas propostas. O governo trouxe a doença fiscal para o país e coloca o contribuinte para tomar o remédio amargo. O governo não fez uma única medida de contenção de gastos, de redução da estrutura, de diminuição da despesa e só quer aumentar a receita pela via da carga tributária. O líder do governo no Congresso indica que, apesar do desejo do ministro, os textos deverão sofrer alterações. Foram apresentadas 750 emendas às duas MPs. E a partir de 19 de março, elas trancam as pautas das casas. Todas as matérias moralizadoras que estão nas duas medidas provisórias, que têm como objetivo combater fraude, combater desvios, nós deveremos aprovar com a ampla maioria de votos e vamos conseguir isso. Aquilo que diz respeito a benefício, redução de benefícios, nós precisamos construir saídas. As medidas provisórias que tornaram mais rígidas as regras para a concessão de benefícios previdenciários e sociais também foram tema de um café da manhã na residência oficial do presidente do Senado. Renan Calheiros reuniu o ex-presidente Lula e parlamentares do PMDB para discutir as MPs e a articulação dos dois maiores partidos governistas. Eu acho que ele concorda que deve haver um ajuste mais amplo. Nós defendemos isso. Aliás, o PMDB está muito unido em torno dessa possibilidade de que nós tenhamos um ajuste com começo, meio e fim, para que todos saibam que o ajuste não ficará apenas naquelas medidas anunciadas, contidas nas medidas provisórias, que transferem uma parte do problema para os mais pobres. Ele acha que o PMDB precisa sim ter um papel de maior protagonismo. Lembrou que quando foi presidente, ele envolvia o vice-presidente José Alencar em todas as decisões. E acha que o mesmo deve ocorrer agora. É preciso que o governo envolva o vice-presidente Michel Temer em todas as decisões, porque ninguém melhor do que o Michel interpreta o sentimento do partido como um todo. Limitação do peso das mochilas escolares e licença maternidade nas Forças Armadas. Esses e outros projetos foram votados na sessão plenária de hoje. Os senadores aprovaram o projeto que institui direitos aos integrantes das Forças Armadas que tenham filhos. Entre os benefícios concedidos estão a licença maternidade de até 6 meses e a licença paternidade de 5 dias. A matéria vai à sanção presidencial.
Visa equiparar as nossas militares, equiparar o direito das nossas militares ao direito já concedido às servidoras públicas e às demais mulheres do país na iniciativa privada. Foi uma grande conquista poder aumentar a licença maternidade de 4 para 6 meses e não poderíamos ter ainda um dos setores da sociedade, uma das categorias, sem ter esse direito. Outro projeto aprovado em plenário inclui campanhas educativas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. O texto precisa ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff para virar lei. O projeto promove importante inovação legislativa ao buscar incorporar à Política Nacional de Resíduos Sólidos a realização de campanhas educativas sobre limpeza urbana e gestão desses resíduos. Uma proposição que limitaria o peso da mochila de acordo com o peso do estudante foi rejeitada pelos senadores. Como se nós pudéssemos, por decisões do Congresso Nacional, afetar e acabar por moldar relações que escapam à disciplina legal. Como esta, da mãe que prepara o aluno, o filho, para ir à escola e que dá a ele a mochila com os livros que ele deve carregar. Os senadores aprovaram ainda o reconhecimento da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, como fundação pública. O Senado pode ter uma CPI para investigar as contas de brasileiros no banco HSBC de Genebra, na Suíça. A instituição é alvo de inquéritos em vários países sob suspeita de facilitar a evasão fiscal. Quem divulgou o caso foi o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, com sede nos Estados Unidos. Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC na Suíça, apresentou documentos sobre fortunas depositadas no banco entre 1998 e 2007. O HSBC teria criado um esquema para acobertar o dinheiro sem que os clientes pagassem imposto nos países de origem. A estimativa é de que 100 bilhões de dólares tenham sido sonegados em 102 países. O Brasil é o quarto em número de clientes no HSBC de Genebra, 8.667 pessoas, com mais de 6 mil contas na agência e um saldo total de 7 bilhões de dólares. O Ministério da Fazenda começou a investigar o caso, mas ainda não tem a lista oficial dos correntistas. Agora, um grupo de senadores quer uma CPI. Alcançamos 33 assinaturas, mais do que o necessário, para requerer a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. É necessário e inadiável que o Congresso Nacional, que o Parlamento brasileiro também se manifeste e instaure um procedimento de investigação. A CPI vai apurar se os brasileiros que mantêm contas no HSBC em Genebra cometeram crimes como evasão de divisas e fraudes fiscais. Boa parte daqueles operadores da época nesses bancos aqui no Brasil recorreram ao HSBC para esconder recursos que recebia e, ao mesmo tempo, lesar depositantes, os cofres públicos. A sociedade tem o direito de saber tudo que foi desviado dos seus recursos, do dinheiro do contribuinte. Até para que seja feita uma ação de tentar se trazer esse dinheiro de volta. Então, cabe ao Poder Legislativo investigar. No Brasil, o HSBC informou que o caso está relacionado à agência da Suíça, mas que, quando requisitado, colabora com as autoridades. Para ser instalada a CPI, o pedido ainda tem que ser lido pelo presidente da sessão plenária. Depois disso, os partidos devem indicar os 11 integrantes e 6 suplentes da comissão parlamentar de inquérito. O Congresso promulgou a emenda à Constituição que assegura que as atividades de ciência, tecnologia e inovação sejam assunto prioritário de Estado. Representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, de universidades e instituições de pesquisa participaram da sessão solene para promulgar a emenda 85. A intenção das mudanças feitas na Constituição é estimular a criação de soluções que melhorem a atuação do setor produtivo brasileiro. Ciência, tecnologia e inovação estão necessariamente associados
à construção de um país próspero, de uma sociedade socialmente equilibrada e de uma democracia profunda, verdadeira e digna de nome. A emenda que ora promulgamos é um marco para o desenvolvimento científico em nosso país. Promulgada a emenda, as mudanças estão agora, de fato, no texto constitucional. Um projeto de lei que tramita na Câmara deverá regulamentar pontos da emenda, mas algumas alterações já começam a valer a partir de agora. Essa aproximação do sistema público e sistema privado, eu poder disponibilizar para empresas laboratórios de alto custo, de ponta, que estão nos institutos de pesquisa públicos, porque a pesquisa no Brasil está no sistema público. Mas se você quer fazer inovação, você precisa do sistema privado. Não só as universidades vão acessar os recursos, mas as escolas, o que o Brasil tem de institutos novos, também imediatamente vão poder acessar. Estão amparados legalmente para isso. Nós não tínhamos amparo legal para que pudéssemos, inclusive, ampliar a presença do Estado brasileiro na busca de fortalecer a ciência, a tecnologia, a pesquisa básica e a inovação no Brasil. Em reunião esta manhã, a bancada feminina do Congresso estabeleceu 2 metas na reforma política. As senadoras e deputadas querem que 30% do fundo partidário sejam destinados a campanhas eleitorais femininas. Também defendem que a atual obrigatoriedade de 30% de candidaturas de mulheres por partido ou coligação seja substituída pela reserva de 30% das vagas em todas as instâncias do Legislativo. Existe já em muitos países que têm 30% mais de mulheres no seu parlamento, vagas foram conquistadas dessa forma, né? Mulheres senadoras, nós temos 13, dá menos de 15%. Nós vamos mudar a aprovação das leis no Congresso, porque nem melhores nem piores. A mulher vê outro ângulo, a mulher tem um tipo de sensibilidade e a gente percebe que qualquer comissão, a fala da mulher é uma fala muito peculiar, independente de partido. E essa representatividade da mulher brasileira, que é 52% do povo brasileiro, ela tem que estar na Casa de Leis. A senadora capixaba Rose de Freitas vai presidir a Comissão Mista de Orçamento. A CMO também é formada por deputados, mas neste ano a escolha do presidente coube ao Senado e a indicação ficou com o maior partido da casa, o PMDB. Os partidos políticos só devem terminar na próxima semana a escolha dos parlamentares que vão presidir os 12 colegiados permanentes do Senado. Ainda faltam 4. O PMDB precisa fechar os nomes dos presidentes para as comissões de Constituição e Justiça, Infraestrutura e Assuntos Sociais. E o PT tem que escolher quem vai comandar a Comissão de Assuntos Econômicos. Na divisão entre os partidos, o PSDB ficou com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O escolhido para comandar o colegiado é o senador Aloysio Nunes, de São Paulo. Ele anunciou qual será o foco dos trabalhos nos próximos 2 anos. A diplomacia é um dos focos da Comissão de Relações Exteriores, mas o embate político se anuncia intenso no colegiado. O novo presidente, indicado pelo PSDB, deixou clara a linha de ação que pretende adotar na condução dos trabalhos ao falar da crise política da Venezuela. O Brasil precisa usar a sua liderança, o seu peso político, para dizer: senhor Maduro, segure a sua mão assassina. Pare com isso. Para os governistas, reforçar a presença do Brasil no cenário internacional também é importante, mas o caminho deve ser outro. O Brasil tem uma posição em termos de política externa que é bastante respeitada internacionalmente. E nós vamos travar um bom debate dentro da CRE, vamos estar ali na defesa do que nós temos feito. Além da política externa brasileira, nesta sala onde se reúnem, os 19 integrantes da Comissão de Relações Exteriores analisam temas como a vigilância da faixa de fronteira, o reaparelhamento das Forças Armadas brasileiras, as condições de vida dos brasileiros que residem no exterior e as medidas de combate ao aquecimento global. O senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, foi escolhido para ocupar a 3ª suplência da mesa diretora do Senado. A indicação era a última ainda pendente. Veja como ficou a composição da mesa. O presidente é Renan Calheiros. O primeiro vice-presidente é o senador Jorge Viana. E o segundo, Romero Jucá. Os secretários são
Vicentinho Alves, Zezé Perrella, Gladson Camelli e Ângela Portela. E os suplentes, Sérgio Petecão, João Alberto Souza, Eumano Ferrer e Douglas Sintra. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Boa noite e até amanhã.